Boa noite, alunos do curso de Enfermagem em Segurança do Trabalho. Bem-vindos para mais uma aula. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Hoje a gente vai iniciar uma nova disciplina chamada de Primeiros Socorros. É uma disciplina curtinha, a gente vai ter 5 aulas, são 5 encontros, na verdade, 4 aulas, e o último dia a nossa avaliação, tá? Como sempre, eu vou deixar disponível a matéria, né, para consulta de vocês. Vou deixar também um vídeo, né, complementar e atividade valendo nota para vocês também, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E aí a gente começa, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer uma introdução na disciplina de primeiros socorros, tá? No seguinte sentido: entender um pouquinho como que funciona, o que a gente precisa saber, né, as coisas como que elas são, tá bom? Entender, inclusive, o nosso papel dentro desse processo, tá? E tudo que a gente tem que entender, tudo que a gente tem que abordar, tudo que a gente vai fazer para poder dar o atendimento para esse funcionário, para que ele não corra nenhum risco, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender qual que é o nosso papel, né? O que o socorrista tem que saber para poder dar esse atendimento, esse primeiro socorros, tá? Então, o socorrista tem que ser uma pessoa com conhecimentos técnicos, né? Então, vocês, profissionais da área da saúde, da enfermagem, vocês já têm o conhecimento, né, na área de enfermagem, já fizeram pronto-socorro, primeiros socorros, diversas disciplinas, e a gente vai relembrar algumas coisas diante dos principais acidentes que a gente pode ter dentro de uma empresa, que é o que vocês precisam saber, tá bom? Tem que ter um condicionamento físico, porque não adianta eu tentar socorrer se eu não aguento nem comigo mesmo, tá bom? E psicológico, porque a gente precisa ter uma estabilidade emocional. Por vezes a gente pode pegar um acidente pior, fratura exposta, queimadura, amputação, coisas bem mais graves, e se a gente não tem esse controle emocional, a gente vai se complicar, tá? Tem que ter iniciativa, a gente tem que ter a voz de liderança, não adianta, se todo mundo estiver em pânico, a gente vai se complicar, porque a gente tem que ter um líder para chamar atenção e acordar, ó, para, me escuta e me obedece, né? Controle do hábito, né? Então, tem que controlar tudo, aquela situação, o ambiente que a gente está, tem que ser amável ao mesmo tempo, não adianta a gente gritar, controlar o vocabulário, então não adianta, por isso o gritar, por isso o brigar, né? Então tudo tem que ter os limites, né? Para que seja feito da maneira mais adequada. Tem que saber improvisar, porque muitas vezes a gente não tem tudo aquilo que a gente precisa, mas a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem. Então, não tenho como fazer, eu não tenho uma prancha para colocar o paciente. Pega uma tábua, pega madeira, pega uma porta, pega qualquer coisa para a gente colocar ele e fazer a remoção, por exemplo, tá? E descrição e sigilo, que isso faz parte do nosso código de ética, inclusive, tá? Então, vamos lá, só para vocês entenderem aonde que a gente se coloca. A gente tem a ocorrência, então, digamos que aconteceu o acidente, nós somos o solicitante, tá? Então, quem atendeu é quem solicita o resgate do SAMU ou do bombeiro, tá? O SAMU, quando chega, vai dar o resgate e vai servir de apoio para a gente. Então, se for uma questão de resgate, ele vai vir com uma unidade de resgate, com o médico, com o enfermeiro e com o socorrista, que é o motorista. Se for uma unidade de apoio, vem só o enfermeiro e o socorrista para ajudar a gente no socorro.
Qualquer um dos dois, junto com a gente, vai prestar o primeiro atendimento, estabiliza a vítima e remove para a rede hospitalar para poder continuar com os cuidados com para esse funcionário ou para essa pessoa que se acidentou, tá bom? E aí a gente precisa recordar algumas coisinhas, lembrar lá no nosso comecinho da questão de anatomia, porque eu preciso entender todos os sistemas, né? Tudo que tem de sistema no nosso corpo e todos, por que saber disso? Porque todos eles podem sofrer algum tipo de trauma, algum tipo de acidente, eu preciso saber como que eles funcionam, qual que é a localização, por exemplo, e aquilo que eu vou poder fazer ou não em cima de cada um, tá bom? E aí, com o tempo nas aulas, a gente vai relembrando os cuidados em cima de algumas doenças e em cima de alguns acidentes, tá bom? Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar de manter a vítima na posição anatômica. Esse bonequinho que não está à toa nessa posição, essa é a posição anatômica, tá? Então, numa posição ereta, de frente para a gente, com os braços estendidos ao longo do corpo, tá vendo? A palma das mãos voltada para frente, os pés em paralelo, voltado para o horizonte. Então, aqui a vítima deitada, o pé fica nessa posição, tá bom? Essa é a posição anatômica, é assim que a gente tem que deixar a nossa vítima, tá? Sistema tegumentar, que é o nosso sistema que recobre todo o organismo. Ele é o principal deles, é o primeiro que sofre algum tipo de lesão, tá? Então, a gente pode ter queimaduras, a gente pode ter laceração, pode ter corte, pode ter uma contusão, pode ter uma série de coisas só na pele, tá? Lembrando que o sistema tegumentar, ele compõe tanto a pele quanto os anexos. Então, pelo, unha, glândulas e tecido subcutâneo também faz parte do sistema tegumentar, tá bom? A principal função é de proteger o corpo, regular a temperatura, sintetizar a vitamina D, por isso a importância de se tomar sol, claro que nos horários que a gente pode tomar sol, eliminar e absorver substâncias, por mais que não pareça, mas a pele elimina as substâncias, então quando tem o suor, ela está eliminando o sal, por exemplo, tá? E ela tem terminações nervosas para o tato, então por isso a pele é tão sensível, ela tem a sensibilidade maior nessa área, porque a gente tem as terminações nervosas. Isso leva qualquer estímulo direto para o nosso cérebro, tá? Aqui tem uma representação da pele, tá vendo? Com pelos, as 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme, que é onde está o tecido adiposo e o subcutâneo, tá bom? Qualquer queimadura, por exemplo, compromete todo o organismo. Uma vez que queimando a pele, eu perco principalmente o controle de temperatura do corpo, tá bom? Sistema esquelético é outro sistema que pode sofrer vários traumas, fraturas aberta, fratura fechada, contusão, entorse, faz tudo parte desse sistema, tá? Então, é o que compreende os ossos e as cartilagens, que é nas articulações, que é o que faz a gente ter parte da nossa movimentação, tá? Esse conjunto é o esqueleto, né? Função dele, sustentação do corpo. Haja visto que quando a gente tem uma fratura, a gente perde a anatomia do membro e a gente perde sustentação. A gente não consegue sustentar o corpo. A proteção dos órgãos. Então, aqui, por exemplo, na costela, a gente tem os órgãos protegidos. Então, eu tenho pulmão protegido, eu tenho coração protegido. Dentro da coluna, a gente tem a medula espinhal, que está protegendo o sistema nervoso, então ele serve de proteção para os órgãos. É nele que se inserem os músculos, então nas pontas próximas às articulações é onde tem os músculos que vão fazer a gente ter os movimentos. E é nos ossos longos que a gente tem a produção de células vermelhas do nosso sangue, então principalmente no fêmur e no úmero,
tá? Imagina tanta coisa que o nosso osso faz, o que ele pode sofrer de acidente. Sistema muscular, então vem todos os músculos, tá vendo? A parte vermelha, os tendões, que é bem na articulação, nessa parte mais esbranquiçadas, e a aponeurose, que faz parte do sistema, tá? Que é no meio desses músculos, tá bom? O músculo é o responsável pelo movimento do organismo, tá? Ele que faz o nosso esqueleto se movimentar, tá bom? Também é um que pode sofrer contusões, laceração, cortes, a gente vai ver direitinho um monte de ferimentos aí afora, tá bom? Sistema nervoso, né? É ele que é a rede de comunicação, então é a parte elétrica do nosso organismo, tá? Então ele faz toda a questão de comunicação e controle dos órgãos, controle dos movimentos, tem o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, então o central é onde está o cérebro e a medula, os periféricos estão os gânglios e os nervos, e de novo, ó, aqui está protegido dentro da coluna, tá? Que é a medula espinhal. Pode sofrer lesão? Pode. Um trauma aqui, por exemplo, na cervical, a gente pode provocar, o paciente pode ficar tetraplégico. Isso, se for mais alto, inclusive, ele pode ir a óbito na C1 e na C2, porque é onde controla o sistema respiratório, centros de força, centro nervoso do cérebro, principalmente na região aqui, próximo ao bulbo, né, onde a gente tem a inserção da C1 e da C2 da coluna, tá? E aí cada um vai estendendo, né? Aqui, se a lesão é mais baixa, por exemplo, na lombar, a gente pode ter um paciente, deixar um paciente até paraplégico, tá? Então, qualquer fratura com suspeita de lesão de medula, a gente tem que estabilizar e preservar ao máximo essa medula, tá bom? O sistema vascular, ou cardiovascular, compreende o coração, vasos e o sangue. Então, é ele que vai manter todo o fluxo sanguíneo no organismo, manter esse organismo nutrido, tá? Assim como ele retira o oxigênio, as toxinas, passa pelo rim para fazer a filtração e leva só de volta o oxigênio e nutrientes para o organismo, tá bom? Qualquer corte aqui numa artéria, por exemplo, ou numa veia, dependendo da extensão ou dependendo de qual veia ou artéria foi rompida, a gente pode, inclusive, ter uma hemorragia, o paciente entrar em choque hemorrágico hipovolêmico e ir a óbito, tá bom? Isso a gente também vai ver cada tipo de choque que esse paciente pode ter, tá bom? Sistema respiratório é por onde a gente faz a respiração e a troca de oxigênio, né? Então, a gente elimina o CO2 e recebe o oxigênio que vai para o coração e é distribuído para todo o organismo. Ah, posso ter algum dano no sistema respiratório? Posso. O funcionário nosso pode estar comendo e se engasgar com um pedaço de carne. O que eu vou fazer? Né, se tampou a glote aqui ou deu um edema de glote por alguma alergia, um choque anafilático que o paciente teve por alguma reação alérgica grave, o que eu vou fazer? Né? É um acidente que pode acontecer? É um acidente que pode acontecer. Existem algumas manobras que a gente vai relembrar, por exemplo, no caso de o paciente tiver engasgado, consciente ou inconsciente, o que a gente faz, tá bom? Sistema digestivo, né? O sistema compreende, né? Os órgãos responsáveis desde a mastigação, ingestão, digestão, absorção dos alimentos e eliminação de resíduos, ou seja, vai da boca até o ânus, tá bom? Posso ter alguma coisa nesse sentido? Posso ingerir algum produto químico, eu posso ingerir alguma droga, e aí a gente vai ter que dar os primeiros socorros e saber o que a gente faz numa situação dessa. Então, vendo a importância da gente saber que
todos os nossos sistemas podem sofrer algum tipo de acidente, tá? E aí, o que a gente faz se tiver um acidente, professora do céu? Primeira coisa que eu vou falar para vocês, estabilizar a coluna cervical. Ver se essa pessoa está responsiva e se a via aérea, né, se a respiração está livre, tá? Lembrando sempre, procurar deixar ele na posição anatômica. Colocou o colar, estabilizou, eu vou verificar a respiração e se precisar a gente dá oxigênio, óbvio. Isso no caso da gente ter o oxigênio no local de trabalho que a gente está, tá? Então, vai depender muito do grau de avaliação. Lembra lá quando a gente faz a avaliação dos riscos e tudo mais? Nisso a gente já faz, já sabe o que a gente tem que ter no mínimo de material e equipamento para a gente dar o primeiro socorro adequado, tá bom? A gente vai verificar o pulso, a circulação, para ver se não está com algum sinal de hemorragia. Geralmente, quando está com hemorragia, começa a ficar com o pulso fininho, bem fraquinho, tá? Realizar o exame neurológico sucinto. Então, paciente, chamei ele pelo nome. Eu chamei ele pelo nome ou eu me aproximei e ele já está alerta? Ou ele está respondendo só estímulo verbal, ou só estímulo doloroso, ou ele está inconsciente, né? Por isso as letrinhas. Alerta, resposta verbal, resposta dolorosa, quando a gente, né, aperta o leito ungueal, né, que esse é o correto de fazer, e não fazer mais a expressão no mamilo, ou se ele está inconsciente. A gente fez tudo isso, viu que ele não está alerta, chamei pelo nome fulano, fulano não respondeu. Fiz estímulo doloroso, aperta, sabe essa ponta branquinha aqui, ó, do dedão que a gente tem? Aperta ela fundo. Isso provoca um estímulo no cérebro, porque por mais que a gente esteja desacordado, o cérebro reage à dor, tá? Expor a vítima e prevenir hipotermia, expor no seguinte sentido de ver se tem alguma lesão, alguma coisa, algum trauma, tá? E lembrando que se for vítima de trauma, a primeira coisa é colocar o colar cervical, tá? E cuidado, inclusive, para passar o colar. Não posso levantar a cabeça para enfiar o colar por baixo. Eu vou arrastando o colar de um lado para o outro e fecho ele aqui. Mas eu não mexo com a cabeça do paciente. Não, sob hipótese nenhuma eu faço isso aqui, tá? E aí, o que a gente faz primeiro, então, professora? Vamos lá que a gente vai descobrir junto. Relembrando. Estabilizar a coluna cervical. De novo, vocês estão vendo que eu estou batendo nessa tecla. Primeira coisa que a gente faz. Apoia a cabeça dessa vítima, segura a cabeça dela firme e reta em direção ao corpo, passa o colar cervical e fecha aqui na frente, tá bom? Verifica a responsividade. Eu vou chamar fulano, fulano, fulano. Vamos ver se ele está responsivo. Vou ver a via aérea se está livre. Tem alguma coisa na boca, né? Então, eleva a mandíbula. Levanta, né? Traciona o queixo. É esse movimento aqui, tá? Faz esse movimento. Claro que tá com o colar, ele não vai estender. Essa posição eu não vou fazer, porque eu não sei se ele tá com alguma lesão. Mas o máximo que eu encosto no colar e abro a boca do paciente, tá? Verifico a respiração, se precisar eu dou oxigênio. Então eu posso ver se ele está respirando, expansão do tórax, eu posso ouvir perto do nariz e eu posso sentir. Vou verificar o pulso, como que está esse enchimento capilar, tá? Apertei aqui, está voltando a menos de 5 segundos, tem que voltar. Verifico a temperatura, a cor e a umidade da pele. A pele, quando a gente está com algum tipo de hemorragia, ela vai perdendo a cor, então ela vai ficando mais fria, mais friável, mais endurecida e sem cor, tá? O exame neurológico, que foi o que eu falei, ver se o paciente está alerta, ou seja, se você chegou, ele já está desperto. Se ele responde só estímulo verbal, quando eu chamo, se ele só tem resposta ao estímulo doloroso, lembra sempre do leito ungueal, ou se ele está inconsciente. Eu fiz todos esses outros passos e ele não respondeu, tá?
expor a vítima e prevenir a hipotermia. Então, se for vítima de trauma, eu coloco o colar cervical. Vi que não tem nenhum trauma, eu vou cobrir a vítima para manter ela aquecida. Lembra? Se for alguma lesão de tecido tegumentar, a gente precisa fazer o quê? Proteger, porque ele vai perder temperatura, tá? Feito isso, eu vou passar a examinar essa vítima e procurar algumas lesões, algum processo clínico, algum problema que ele tenha e que não foi tratado. Então, por exemplo, eu vou descobrir se a vítima tem problema de pressão, diabetes, para saber se algum sinal ou sintoma que ele está apresentando é decorrente da situação clínica dele, tá? Lembrando sempre que sinal é tudo aquilo que a gente consegue ver, sentir ou examinar na vítima. Então, tudo que eu uso, o tato, a visão, a audição e o olfato, como recurso, eu entendo como um sinal clínico. Sintoma é tudo aquilo que eu não consigo ver ou observar, mas que a vítima pode relatar para mim. Ah, eu estou enjoada. O enjoo eu vou conseguir ver? Não, mas é um sintoma que ela está me relatando, tá bom? E aí eu passo para análise objetiva. Vou verificar os sinais vitais sempre, tá? Então, frequência respiratória, frequência cardíaca, pulso, temperatura, se tiver, tá? Vou ver as pupilas, se elas estão reativas, se está anisocoria, se está mitria, se está miose, uma maior, outra menor. Verificar a escala de coma de Glasgow, né? Então, quanto que esse paciente está alerta, está responsivo, como que está a respiração. Então, cada pontinho, cada análise que a gente faz na escala de coma de Glasgow dá uma pontuação, que vai de 0 a 15, tá? 15 é o paciente alerta. E eu vou examinar esse paciente da cabeça aos pés para eu ver como que ele tá bom? Para ver se eu não deixei passar nada batido. E aí eu passo para análise subjetiva. Então, eu vou lá perguntar ao paciente, fulano, você tem alergia a alguma medicação? Ah, tenho. Qual medicação? Benzetacil. Então, tá. Vamos deixar anotado lá no prontuário. Quando o resgate chegar, eu já passo a ficha para o socorrista. Medicamentos de uso. Fulano, o senhor faz medicação de uso contínuo? Ah, tomo Puran, tomo AS, tomo metformina. Paciente é diabético. Tem algum problema antecedente? Tem problema de tireoide, tem problema de pressão, tem problema de diabetes, e a gente vai anotando tudo. Quando foi a última vez que o senhor comeu ou bebeu? Ah, faz umas 2 horas. Isso porque o paciente, lembrando, ele pode ser um paciente diabético e ele está com uma hipoglicemia, tá? E a gente faz a análise do ambiente do local da cena. Pode ser um acidente? Pode, ele caiu. Caiu, porque estava sem o cinto de segurança. Caiu porque foi um acidente. Ele estava com todos os itens, mas o cinto quebrou, né? Então, isso tudo a gente também tem que avaliar, tá bom? E aí a gente passa para algumas coisas que a gente tem que... a gente pode pegar um paciente inconsciente, um paciente com um quadro de falta de ar, e a gente tem que entender o que está acontecendo, o que pode estar causando essa obstrução, essa coisa que ele não está conseguindo respirar, porque tem alguma coisa entalada nele. Então, a língua da gente pode obstruir a glote? Pode. Né? Então, por exemplo, o paciente que convulsiona, né? Geralmente ele tem a língua começa a enrolar, e essa língua enrolada vai fazer o quê? Ela pode enrolar e dobrar lá para trás e fazer um edema de ocluir a glote. Ou a própria epiglote, que é aquela tampinha que a gente tem na garganta, né? Na posição que ele está, por alguma lesão ou por algum trauma muscular, isso pode ocluir também a respiração. Ou um corpo estranho, pedaço de carne, moeda, bolinha, qualquer coisa pode obstruir, porque ele vai parar aqui e vai descer, vai ficar parado entre o esôfago e a traqueia, tá?
algum dano ao tecido, então eu posso ter tido um corte no pescoço que lacerou ou que lesionou a traqueia, tá? Ou alguma enfermidade, algum tumor, né? Geralmente na região de cabeça e pescoço, que pode provocar essa obstrução, tá? E existem algumas manobras que são extremamente importantes e que salvam vidas, e a gente precisa conhecer elas. A principal é a manobra de Heimlich, que chama, né? Então, digamos assim, cheguei no refeitório, a pessoa estava comendo um pedaço de carne, essa pessoa se engasgou com a carne e está lá ficando roxa, o ar faltando. E o que eu vou fazer? A gente vai pegar essa mão fechada, a outra mão por cima. Lembram da posição do externo? Onde está o externo? No final do osso aqui que liga as colunas, as costelas. Eu vou colocar essa mão para baixo do externo, essa mão nessa posição, meio para cima, de baixo para cima. E eu vou apertar a vítima para mim, contra mim, com a mão perto do estômago. Eu vou puxar isso de baixo para cima. De baixo para cima. Porque esse movimento eu vou fazer uma pressão no diafragma, e o diafragma com a pressão, ele vai fazer o quê? Jogar o objeto que está entalado aqui na traqueia e no pescoço para fora, tá? Então, tá vendo o movimento aqui, ó? É de baixo para cima. Então, eu vou puxar aqui. Nas mulheres é mais fácil, porque a gente pega embaixo do peito, né? Então, a gente pega de baixo para cima. Mas é bem na região, no final do externo, no final das costelas, que é onde está o diafragma, tá bom? Isso serve para vítima consciente, seja gestante, obeso, não me importa. Eu vou sempre pegar a vítima por trás e fazer esse movimento, tá? Se a vítima for inconsciente, eu vou fazer o quê? Eu vou empurrar o diafragma. Então, tá vendo aqui, ó? Eu vou pôr a mão no mesmo local, né, próximo ao externo, e eu vou fazer esse movimento de empurrar, como se eu estivesse empurrando alguma coisa para fora. Da mesma forma, se tiver alguma coisa, essa coisa vai bater para fora, para perto da boca, e a gente consegue tirar de dentro da boca do paciente ou da vítima inconsciente aquilo que estava provocando a obstrução ou aquilo que estava deixando ele sem conseguir respirar, tá? Também isso serve para adulto. Criança, até 2 aninhos, a gente tem que fazer a tapotagem ou compressão. E não é para fazer carinho, né? É para bater com força. Então, a gente coloca a criança no joelho, de cabeça para baixo, né? Tá vendo essa posição aqui, ó? Segura ela com a barriga aqui, a criança aqui em cima, e eu vou fazer o quê? Esse movimento para que ela elimine aquilo que está obstruindo a via aérea dele. Ou nessa posição de barriga para cima e vai fazer o mesmo movimento de empurrar, só que só com os dedos, tá bom? Essa foi a nossa primeira aula de primeiros socorros. A gente ainda tem mais 4 aulas pela frente, né? Espero que tenham relembrado algumas coisas, aprendido algumas coisas. Vale sempre a pena a gente estar atualizado com essas manobras, né? Treinar, pega um boneco, pega alguma boneca de filho ou de algum parente ou de alguma coisa, e a gente vai treinar essa manobra nos bebês, por exemplo. Tá bom? Abraço a todos, até nossa próxima aula.